Olá, minha amiga, olá, meu amigo do canal Raciocínios Espíritas. Tudo em paz? Eu sou o professor Danilo Cruz, estou novamente hoje com o nosso estudo da esplêndida obra Sabedoria do Evangelho de Carlos Torres Pastorinho. Hoje, dando prosseguimento ao volume 3, sim, nós já chegamos no volume 3. Hoje vamos abordar dois capítulos do comecinho da obra, que é o filho da viúva e o capítulo A Família de Jesus, que são capítulos interessantes, partindo daquela perspectiva de priorizar o que é escrito por Pastorino, para que a gente possa analisar, e também trazendo de maneira bem fidedigna o que ele vê de perspectiva com relação a o fato de que os acontecimentos da vida de Jesus são símbolos para o que acontece na nossa jornada evolutiva, na nossa caminhada espiritual. Pois bem, vamos a ele. Então, o capítulo inicial, como eu disse, se chama O Filho da Viúva, que é inspirado no que Lucas escreve em seu evangelho, lá no capítulo 7, nos versículos de 11 a 18. E Lucas descreve assim: E aconteceu que, no dia seguinte, Jesus se dirigia para uma cidade chamada Naim, e iam com ele seus discípulos e grande multidão. Aproximou-se ele da porta da cidade e levavam para fora um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia muita gente da cidade. Logo que o Senhor a viu, compadeceu-se dela e disse-lhe, abre aspas, não chores, fecha aspas. Aproximando-se, tocou o esquife e pararam os que o conduziam. E disse, abre aspas, moço, eu te digo, levanta-te, fecha aspas. E o que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à mãe dele. Todos se atemorizaram e glorificaram a Deus, dizendo, abre aspas, grande profeta surgiu entre nós e Deus visitou seu povo. Fecha aspas. Esta palavra espalhou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Os discípulos de João contaram-lhe a respeito de todas essas coisas. Aí agora a gente vai perceber que Pastorino se esforça por descrever a vila de Naim, que ainda hoje existe quase em ruínas, com esse mesmo nome, que fica a sudeste de Nazaré, a cerca de 7 horas de Cafarnaum, perto do Jebel Dal. Então, este lugar é quase o mesmo do lugar chamado Sunem, onde Eliseu ressuscitou o filho de sua hospedeira, conforme a gente lê lá no segundo livro de Reis, no capítulo 4, os versículos 8, 17 e 37. Um autor chamado Loise atribui ao fato de que existe aí, na verdade, um sentido alegórico. Na verdade, é Jerusalém ameaçada de perder seu filho único, Israel, o povo de Israel, vai ter a ajuda da obra de Jesus ali. Então é a primeira vez, na verdade, no texto em que Lucas chama Jesus de Senhor, conforme a gente vai ver em diversas outras passagens, como no capítulo 7, versículo 19, capítulo 10, versículo 1, capítulo 11, versículo 39, capítulo 12, versículo 42, capítulo 13, versículo 15, capítulo 17, versículo 6, capítulo 18, versículo 6, e também no capítulo 19, versículo 8. E aí, Pastorino vai dizer que no Oriente era costume carregar o cadáver numa espécie de padiola, e o cadáver ia coberto com um lençol. Jesus então toca o esquife, fazendo com que se detesse aquele féretro, aquela multidão que estava ali caminhando.
Com uma simples ordem, então, ele desperta o jovem, num gesto de suprema bondade, ele entrega esse jovem à sua mãe. Existem muitas discussões interpretativas aí a respeito dessa suposta ressurreição, ou seja, o momento em que Jesus faz reviver esse suposto cadáver. Aí, conforme coloca Pastorino, não tem nada de extraordinário e, obviamente, a gente percebe que isso é conseguido até por meios mecânicos na medicina atual, a gente consegue esse tipo de coisa, né, que é ressuscitar um suposto morto. Desde que a alma não tenha se desprendido do corpo, ou seja, desde que não tenha rompido aí, conforme aponta Pastorino, chamado cordão prateado, cordão de prata, como alguns preferem, há ainda a possibilidade de fazer com que o espírito retome o comando desse grupo celular que é o corpo humano. Então, para essa criatura que é evoluída com uma segura e clara visão dos diversos planos, seja físico, etérico, astral, conforme coloca Pastorino, não é difícil que ela veja ali que o espírito ainda está ligado àquele corpo, àquele soma. Então, por isso, se o corpo está em condições de receber ali de volta aquela conexão, se seus órgãos ainda têm um funcionamento razoável, ele pode conseguir que a psique retome a direção do conjunto de células que ainda não está descontrolado e com isso vai despertar o corpo, embora esse já esteja supostamente cadaverizado, na verdade em estado letárgico ou cataléptico, conforme a gente estuda na doutrina espírita. Então nós compreendemos bem que o corpo é constituído, na verdade, de um conjunto de órgãos, de tecidos, que são formados por grupos de células especializadas que, na verdade, permanecem todas reunidas ali pela unidade de sua alma-grupo, se a gente pode chamar assim, que é a chamada psique, ou psique, usando a palavra que Pastorino coloca, ou ânima, ele também usa essa palavra. Enquanto, na verdade, essa alma-grupo mantém sob o seu domínio o grupo celular desse corpo, existe possibilidade de fazer reviver esse cadáver, que na verdade não é um cadáver, né? Ele diz o quê? Que caso tenha havido o rompimento desse cordão de prata, cada grupo de células assume sua própria função biológica e isso gera um caos, né? Isso transforma uma bagunça, na verdade, uma desordem e as células passam, na verdade, a ser vermes, digamos assim, usando os termos que Pastorino usa. Então a gente diz que o corpo, na verdade, entrou em putrefação. Já nesse estágio, Pastorino vai dizer que é supostamente impossível uma ressurreição, só que não dá para a gente afirmar com certeza absoluta, de maneira categórica, que isso é impossível, porque na verdade nós só podemos supor que seja impossível. Para Deus tudo é possível, né? Então a gente não sabe se dá para dizer dessa forma. O que é que nós sabemos das leis da natureza, aponta Pastorino, né? Para fazer afirmações definitivas assim. Então ele diz que existem ocasiões em que o eu real vê a individualidade triste a se lamentar, porque seu filho único, na verdade, o espírito encarnado, está ali anquilosado na indiferença, ou seja, cadaverizado na descrença, e já está sendo conduzido ao sepulcro, fora de tudo que é belo e agradável. É bom lembrar que a palavra naim significa exatamente belo. Olha que interessante, né? Então, diante dessa situação desesperadora, o eu interno, representado por Jesus, resolve intervir para ressuscitar o espírito morto em vida, porque está desanimado de tudo e de todos. Nessas ocasiões, aponta Pastorino, acontece que o Cristo interno, quando comovido, toca
por meio dos dedos da consciência atual, o suposto cadáver, e detém o cortejo dos vícios que arrastam ele, esse morto, para a sepultura definitiva. Vem então uma ordem imperiosa e curta: levanta-te. A esta voz de comando irresistível, amorosa, dá-se uma conversão do espírito que, aturdido ali, verificando o perigo que o estava ameaçando, se ergue de um salto e ele começa a falar. Então a gente vê que o eu interno, esse Cristo interno, recolhendo-se novamente ao seu anonimato, entrega esse espírito à individualidade, sua mãe, para que o dirija. Olha que interessante essa metáfora, né? Então, diante desse ocorrido, todo mundo se maravilha. Operou-se um prodígio e o pecador sai da morte para a vida. Ressuscita para o espiritualismo, para uma outra perspectiva da existência. Todos os veículos, todas as células sentem que, na verdade, Deus visitou o seu povo. Ou seja, o eu interno se manifestou sensivelmente na carne. Acontece então que o Logos, ou seja, a palavra, se espalha por toda a Judéia, incentivando aí o espírito religioso, a palavra Judéia, né? Lembrando a gente, para a gente lembrar. E todas as circunvizinhanças, ou seja, atingindo também todos os demais setores da nossa existência. O final, com toda a característica histórica, os discípulos de João foram contar a João, no cárcere de Maqueros, onde ele estava preso, todos esses feitos. Isso aí tem, na verdade, como cada palavra dos evangelhos, o seu sentido mais profundo. Aí a gente vai ver o que? O símbolo, os veículos, ou seja, o veículo somático, o veículo etérico, o veículo astral, ou seja, discípulos de João, João, lembrando que é símbolo da personalidade, vão notificar o intelecto já iluminado, que é João, conforme a gente já viu lá no volume 1, embora ainda prisioneiro da matéria, a transformação fabulosa que se operou naquele espírito, ou seja, aí a gente vê que isso significa que, na verdade, a criatura foi beneficiada, toma conhecimento desse benefício, toma consciência de tudo que aconteceu com ela. Olha que interessante nessa visão. Pois bem, aí Pastorino vai para o capítulo seguinte, que se chama A Família de Jesus, inspirada no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, versículos 46 a 50, quando Mateus assim escreve: enquanto ele ainda falava à multidão, a mãe e os irmãos dele estavam de fora, procurando-lhe. E alguém disse-lhes, abre aspas, olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e procuram falar-te, fecha aspas. Mas ele respondeu ao que lhe falava, abre aspas, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, fecha aspas. E estendendo a mão para seus discípulos, disse, abre aspas, eis minha mãe e meus irmãos, porque aquele que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Fecha aspas. Aí a gente vê que Marcos, no seu evangelho, no capítulo 3, versículos 20 e 21 e 31 a 35, também fala sobre esse fato. Ele diz assim, e entrou em casa, e mais uma vez a multidão afluiu, de tal modo que nem sequer podiam comer pão. Quando seus parentes souberam disso, saíram para segurá-lo, porque diziam, abre aspas, está fora de si, fecha aspas. Chegaram sua mãe e seus irmãos,
e ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. E muita gente estava sentada ao redor dele e disseram-lhe, abre aspas, olha, tua mãe e teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora e te procuram, fecha aspas. Ele perguntou-lhes dizendo, abre aspas, quem é minha mãe e meus irmãos? Fecha aspas. E olhando em torno para os que estavam sentados em roda, disse-lhes, abre aspas, eis minha mãe e meus irmãos, pois quem fizer a vontade de Deus, esse é irmão, irmã e mãe. Fecha aspas. Lucas também no seu evangelho descreve esse fato lá no capítulo 8, versículos de 19 a 21, dizendo assim, vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito, abre aspas, tua mãe e teus irmãos estão lá fora querendo ver-te, fecha aspas. Ele, porém, respondendo, disse-lhes, abre aspas, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Fecha aspas. Lucas sempre mais prático, mais condensado ali aquele conhecimento, né? Pois bem, aí Pastorino vai dizer que aí são apresentados os familiares de Jesus em uma cena curta e objetiva. Jesus, na verdade, estava em casa e a multidão comprimia ele de tal forma que ninguém podia chegar perto, ninguém podia chegar até ele, conforme a gente vai ver lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, versículo 1 e 2. E a gente já viu isso lá no volume 2, no segundo volume, na página 81, né? Pois bem, então, quando se apresentam sua mãe e seus irmãos e querem falar-lhe, em Mateus, lá no versículo 47, aparece de maneira apócrifa, porque falta nos códices do Aleph e B e em 4 manuscritos, nas versões siríacas, a sinaítica e a curetoniana, e na saídica. Por isso, não é aceito por diversos autores como Hort, Soden, Tischendorf, Lagrange, Pirot, né, no caso. Com efeito, na verdade, é redundante com um pormenor desnecessário, podendo passar-se aí ao 46, do 46 ao 48, sem necessidade do 47. Mas em Marcos, que apesar de ser mais sucinto, é o que mais traz detalhes, na verdade. Porque a cena é descrita em 2 lances. No primeiro lance, Marcos nos dá ciência que os seus parentes, como diz oi paraouto, vieram a saber em Nazaré, que distava de Cafarnaum em cerca de 30 quilômetros, do que se passava a respeito de Jesus. As notícias que chegam sempre são aumentadas, é bom dizer. Mormente aí, após caminharem 30 quilômetros, tão exageradas, que seus parentes o julgaram fora de si, ou seja, louco. E foram depressa para segurá-lo. Olha que exagero aí, hein? A coisa que está sendo colocada. Então, a fim de impedir o seu entusiasmo, a sua exaltação mística, para que ela não prejudicasse a sua saúde. Então, a expressão aí fora de si é usada também por Paulo lá na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 13, quando ele exprime exatamente esse êxtase místico. E não como se traduziu lá na Vulgata latina, como sendo a loucura. Olha aí que interessante. Na verdade, êxtase místico. Então, entre a notícia recebida e a chegada a Cafarnaum, Jesus tem um tempo aí de discutir com os escribas de Jerusalém. Quando seus parentes chegam, é que nós ficamos sabendo aí que, na verdade, de quem se tratava. Eram sua mãe, seus irmãos e suas irmãs.
E aí a gente vai ver que suas irmãs, essa expressão, suas irmãs, está lá nos códices A, D, E, F, H, M, S, U, V, gama, e na maior parte das antigas versões latinas do texto. A gente vê que é aceita aí por Soden, Merck, por Vogel, por Nestlé, e colocam, na verdade, entre colchetes na tradução. Mas não aparece essa expressão das irmãs nos códices Aleph, E, C, G, K, Delta, Pi, 1, 13 e 69. Né? Então a gente vê que na Vulgata é recusada por Westcott Hort, por Soter, Sweat, Lagrange, Pirot. Vários autores não aceitam. Mas a pergunta aparentemente desrespeitosa para com sua mãe vem demonstrar que Jesus, em sua missão, não está preso pelos laços sanguíneos, que são muito frágeis, que só vigoram numa encarnação específica. A gente vai ver que a família espiritual é muito mais sólida, porque os vínculos, na verdade, são espirituais, são sintônicos e não apenas materiais, não são apenas células perecíveis, não é apenas sangue. Então, Jesus pode subordinar-se às exigências do parentesco terreno, mesmo em se tratando de sua mãe. Ele, na verdade, ele não pode se subordinar, melhor dizendo, né? Não pode se subordinar. Então, com o olhar benévolo sobre os que o rodeavam ali, Jesus lança a sua doutrina de maneira nítida. O ideal é superior aos laços de sangue. A família espiritual é mais importante que a família natural. Sobreleva a família biológica, né? Então, nem que se diga que há mais obrigação de cuidar dos próximos consanguíneos, mais do que os dos estranhos, já que, na verdade, aqueles constituem uma obrigação e justo por isso os romanos os designavam com a palavra necessários, os chamados necessários, ou seja, são obrigatórios. E os outros são apenas amizades, se a gente pode falar assim. E aí Pastorino diz que não vale isso, porque se os parentes consanguíneos os realmente amam o idealista e querem sua presença e assistência constante, porque também não se tornam seus discípulos espirituais, porque também não os acompanham por toda parte como os demais adeptos da história dele. Então, para o que se dedica ao ministério espiritual, contam apenas como parentes. São aqueles que, na verdade, que lhes bebem os ensinos e deles se aproveitam verdadeiramente para evoluírem, para crescerem. Os consanguíneos, se quiserem, podem se agregar aos discípulos, como é o caso aí no caso de alguns irmãos de Jesus, como Tiago, Judas Tadeu, que até se tornaram, na verdade, seus emissários, a palavra aí, apóstolos. Com relação aos 4 irmãos de Jesus, Tiago, Judas, que é na verdade Judas Tadeu, Simão e José, e as 2 irmãs que são Maria e Salomé, a gente já teve a oportunidade de apresentar aí a questão do problema do parentesco no 2º volume, nas páginas 111 e 112. A gente teve a oportunidade de falar sobre isso, né? Então, a lição de Jesus, na verdade, a lição da individualidade, o símbolo de Jesus como individualidade, com relação ao modo de serem tratados os parentes consanguíneos, vale hoje e vale sempre. Não é o fato, é preciso que a gente repita, de haver um laço de parentesco que pode desviar o curso evolutivo de um espírito. O parentesco espiritual, na verdade, da fraternidade real com todas as criaturas, porque, na verdade, os filhos do mesmo Pai Celestial é muito mais forte. E Jesus vai ensinar de maneira categórica isso. Ele vai dizer que a ninguém na terra chameis
vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus, conforme a gente vê no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, versículo 9, isso é colocado. Ou seja, no imo do coração, a centelha divina, o Cristo interno, os parentes, inclusive o pai, a mãe, os irmãos, as irmãs, são apenas, usando o termo que Pastorino coloca, acidentes temporários que se desfazem ao terminar essa encarnação, renovando-se a cada novo nascimento. Salvo aí, é bom lembrar, né, exceções em que se verifica uma repetição que por vezes dura 2, 3 encarnações diferentes. Mas os sintonicamente afins, ou seja, os que têm afinidade, estes seguem em grupos homogêneos que, mesmo sem parentesco físico algum, tendem a se reencontrar seguidamente durante milênios. Então aí também Pastorino vai lembrar que existe uma outra lição que nós podemos depreender desse texto, que é de que os parentes representam, na verdade, os veículos do espírito. Os veículos físico, etérico, astral e intelectual, que são, na verdade, os parentes terrenos mais próximos e chegados ao espírito encarnado. E aí, Pastorino vai dizer que a descrição do modo de tratá-los mereceu um tratado especial, que é o Bhagavad Gita. Mas a cena evangélica, nesse passo, na verdade, nos mostra como a individualidade deve tratar os seus veículos. Muitas vezes, o espírito com E maiúsculo se retira ou trabalha na meditação ou no estudo. Os veículos físicos, na verdade, vêm chamá-lo porque acham que ele está fora de si, desequilibrado. Mas o espírito, com E maiúsculo novamente, de acordo com a lição de Jesus, necessita colocá-los em seu devido lugar. Eles têm que ser veículos que façam a vontade do Pai, ou seja, a vontade dessa centelha divina que nos anima, e conduzam assim à espiritualização. Se eles quiserem atrapalhar, conclamando o espírito para a satisfação dos seus apelos do físico, das sensações, do etérico ou até mesmo das emoções desequilibradas do astral e dos prazeres, né? Por uma outra lição aí que depreendamos para a gente pegar do texto, é justamente que os parentes representam os veículos do espírito. A questão do espírito, os veículos físicos, o veículo etérico, o veículo astral, intelectual, que na verdade são esses parentes terrenos mais próximos e mais chegados ao espírito encarnado. E a descrição é trazida aí justamente, como eu coloquei, né, no Bhagavad Gita, como tratar dessa maneira aí. Mas essa cena, na verdade, nesse passo, vai trazer justamente como essa individualidade vai tratar isso, né, de uma maneira em que o espírito retira, trabalha, estuda, e aí com isso vai crescer, vai amadurecer, e no entanto o espírito, que é Jesus aí simbolizado, o espírito com E maiúsculo, a individualidade espiritual, vai colocar cada coisa no seu lugar, vai dizer que os veículos ali estão, na verdade, para apontarem o nosso aprimoramento espiritual, a nossa espiritualização, que é o que realmente nós estamos aqui fazendo, né? Precisamos perceber isso, né? Que muito frequentemente a gente se apega ao biológico, a gente se apega ao orgulho familiar, ao sobrenome que a gente leva, como se isso fosse alguma coisa, porque a gente perde isso ao fim da encarnação. E, na verdade, a gente nem tem isso, né? É só
um rótulo bobo ali que não significa absolutamente nada no final das contas. É preciso que a gente perceba que enquanto o espírito busca os seus pares, como coloca o pastorino, né, que são aqueles que estão na mesma faixa vibratória, a gente vai percebendo que as exigências fisiológicas tendem sempre a afastar o espírito de sua ascensão evolutiva. E por isso, é justamente isso, né, que a personalidade é realmente um satanás, se a gente pode falar assim, o diabo, aquilo que divide, aquilo que separa. Então, tentando desviar todos os impulsos que levam ao sistema, ao polo positivo aí, que é árduo de conquistar, para arrastá-lo para o polo negativo, matéria, né? Onde tudo é mais fácil, agradável e satisfatório. Mas aí Pastorino vai dizer que o espírito prevenido pelo ensino do mestre recusa ouvir essas exigências e responde de maneira autoritária, de maneira firme. Se quiserem algo dele, que o acompanhe na sua jornada, na sua evolução, na sua ascensão espiritual, como servos dóceis e eficientes. É preciso que a gente perceba, né, que é preciso a gente ir além. Não devem ser atendidos esses desejos aí, mas sim rejeitados, enquanto o espírito busca, na verdade, esse crescimento. É preciso que a gente alargue os horizontes para enxergar, né, o nosso crescimento espiritual. E aí a gente vai ver que, na verdade, esse fato é como o que acontece com a gente, né? Muito frequentemente, aquilo que divide em nós vem buscar de nós desviar nosso caminho. E aí a gente vai, de maneira firme, dizer que é preciso afinizar com o nosso propósito de ascensão, de crescimento, de busca do espiritual para as nossas vidas. Muito rico, né? O que Pastorino traz, o que Pastorino versa aí para as nossas vidas, com relação ao nosso crescimento, com relação ao que a gente necessita na nossa caminhada para cima. É interessantíssimo, muito rico realmente. Bom, então a gente se despede aqui. Na semana que vem, com fé em Deus, a gente volta falando, né, trazendo esses paralelos, trazendo o que Pastorino versa sobre o nosso processo de crescimento espiritual, as tentações que a vida traz para desviar nosso caminho, né, e a necessária busca pela disciplina tão imprescindível para a nossa jornada. Então, que as bênçãos do nosso amado Mestre Jesus permaneçam conosco, povoando as nossas inspirações, para que a gente consiga seguir no caminho estreito aí, rumo à luz que nos aguarda como herdeiros da glória estelar. Que assim seja. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.